Olá, queridos alunos e alunas, servos do Deus Altíssimo, pregadores da justiça, pregadores do Evangelho. Sejam muito bem-vindos à nossa maratona escatológica que estamos iniciando a partir de hoje, aqui em nosso grupo de estudos aqui do WhatsApp. Vocês participaram conosco de uma maratona de especialização em hermenêutica, homilética e exegese, uma maratona de estudos para líderes, e culminou aquela maratona num seminário muito especial que realizamos em Paulínia, e agora nós estamos começando uma maratona escatológica que obviamente tem o mesmo propósito de poder jogar à luz algumas informações neste assunto, que é um assunto tão empolgante. E por conta até do Covid-19, o novo coronavírus, é o assunto do momento. Os assuntos escatológicos voltaram a ganhar força. Eu fico muito alegre de saber que vocês que já me acompanham há um bom tempo sabem, eu já venho trabalhando nesse tema escatológico desde dezembro do ano passado, e este ano eu me propus a realizar uma série de seminários voltados especialmente à especialização de líderes e obreiros e aos assuntos escatológicos. Este ano, 2020, vocês vão me ver dedicar muito tempo nestes dois assuntos que houve um despertar no meu coração para poder trazer um pouco mais de luz a esses temas que estavam um pouco sumidos das nossas igrejas. Então, eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês esta maratona. Não é por conta do novo coronavírus que nós estamos tratando de escatologia, mas porque já estava na nossa agenda ministerial. Mas é claro que nós vamos fazer ensejo da ocasião. E hoje nós vamos falar sobre o princípio das dores. E é claro que eu quero falar para vocês do novo coronavírus e em que contexto eu acredito que esta doença se enquadra na agenda escatológica, tá certo? Mas antes de começar, eu quero convidar você a pegar um exemplar da sua Bíblia. Eu estou aqui usando a versão Almeida, revista e corrigida, e eu quero convidar você a ler um texto muito especial no Evangelho de Marcos, capítulo de número 12. Capítulo 13. Este capítulo é o capítulo que fala sobre o princípio das dores. Foi um sermão profético, alguns costumam chamar de sermão escatológico. Esse mesmo sermão é narrado no capítulo 24 do Evangelho de Mateus e no capítulo 21 do Evangelho de Lucas. Eu vou ler o capítulo 13 no Evangelho de Marcos porque ele está mais compacto e então vai ser mais adequado, especialmente para nós que não temos lá um tempo muito vasto, senão o arquivo não sobe com qualidade para vocês aqui, tá bom? Então eu vou ler capítulo 13, verso 1, eu convido você a ler também comigo aí na sua versão bíblica. Se você não tem a Bíblia, pausa o vídeo agora, você pode fazer isso, eu que não posso, a minha aula é corrida, mas você pode pausar o vídeo e volta assim que você tiver o exemplar da sua Bíblia, se possível até mais de umas versões bíblicas é o adequado, tá? Vamos lá. Capítulo 13, verso 1, Evangelho de Marcos, que passo a ler. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios! E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Diz-nos, quando serão essas coisas e que sinais haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus respondendo-lhes começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos irão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será o princípio das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Sereis açoitados e sereis apresentados ante governadores e reis, por amor de mim,
para lhes servir de testemunho, mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão aos filhos contra os pais, e os farão morrer, e sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Eu li do verso 1 até o verso 13, o sermão profético continua. A partir do verso 14 ele vai falar da grande tribulação. Do verso 24, a epígrafe da minha versão bíblica já trata da vinda do Filho do Homem. E também a continuação do 32 até o 37, que é onde finaliza esse sermão no Evangelho de Marcos, capítulo 13. E eu quero dividir então... Deixa eu dar uma saidinha aqui do foco. Mas eu quero dividir então essa nossa aula de hoje para ficar bem objetivo, bem esclarecido. Eu quero dividir então essa primeira parte do Evangelho de Marcos, o capítulo 13, do 1 até o 13, que nós lemos. Eu vou dividir ela aqui em 6 partes. Eu espero que vocês consigam enxergar bem aí. Eu não sei como é que está o foco aqui, se está legal. Mas eu acredito que vai dar para vocês terem uma noção legal aqui. Isto, bacana. Acho que assim tá pegando um quadro completo. Então é o seguinte, olha só. Eu quero dividir aqui para ficar bem legal para vocês. 1, 2, 3 partes. Eu quero pegar aqui, ó. Aqui, ó. Vamos fazer um leve quadrado aqui para vocês enxergarem legal. Eu espero que vocês consigam ver bem, tá? Eu vou começar desta parte aqui, mostrando para vocês exatamente o que é que Jesus está falando nesse sermão, dividindo ele em 6 partes, e a começar no capítulo 13, de novo, no verso de número 1, aquela parte que os discípulos começam a se admirar por conta da beleza do templo, e Jesus diz: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Esta parte literalmente já se cumpriu 70 anos depois, quando Jesus havia proferido isso lá no monte, de frente do templo, quando houve uma guerra em Jerusalém. Jerusalém foi incendiada, você sabe disso, isso está na história. E os judeus cristãos foram acusados de ter incendiado a cidade, foram perseguidos por conta disso. E quando o templo foi incendiado, o ouro, as pedras preciosas que haviam no templo começaram a derreter por conta do calor, e os soldados tiravam as pedras uma de cima da outra para poder pegar o ouro. Aqui já há um cumprimento literal, não haverá pedra que fique em cima de outra pedra amontoada, todas serão derribadas. Não só o templo será derribado, como também as pedras serão deslocadas uma de cima das outras. Isso literalmente já aconteceu. O que eu quero pegar aqui é do verso 6. Do verso 6, ele está falando aqui de algo muito especial. E eu quero pegar aqui, ó, Marcos 13, 6. Ele está falando aqui dos falsos cristos, tá? Falsos cristos. Esses falsos cristos, muitos já, eu acho que para ficar até bom aqui para vocês, porque aqui está bem no cantinho aí do foco da câmera, né? Então, estou pegando mais para cá aqui para você conseguir enxergar melhor. Esses falsos cristos que está aí em Marcos, aqui ó, Marcos 13, verso 6. Falsos cristos. Ok? Já havia antes da vinda de Cristo. Antes da vinda de Cristo. Já muitos, porque a profecia era conhecida, os judeus conheciam que o Messias viria. Então, muitos vinham se proclamando o Messias antes mesmo da vinda de Cristo. E depois da vinda dele, ele está advertindo: muitos virão em meu nome. Quer dizer, já haviam vindo, e ele está dizendo que após a partida dele, muitos ainda continuariam dizendo: não, eu é que sou o Cristo, eu é que sou o Cristo. E na história, isso que eu vou deixar tudo
A maior parte que eu vou falar aqui é história. Se você der um Google simples, você acha, tá? Você não precisa fazer o que eu fiz, frequentar as academias, livros. Se você der um Google simples, você já vai encontrar essas informações que eu vou passar. Houve um judeu por nome de... Eu vou deixar em azul aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Eu não sei como é que está o foco. Depois vocês me falam, tá? Mas houve um judeu por nome de Simão. Ó, Simão, vou colocar o nome dele aqui, ó, bem claro, ó, Bar-Coquebas. Bar-Coquebas. Esse Simão Bar-Coquebas, ele veio no século 70 depois de Cristo, no ano 70 depois de Cristo. E ele veio se proclamando Messias. Eu sou o Cristo, eu sou o Messias, o libertador, o Messias que vocês esperavam, que ia fazer uma revolução, uma guerra contra Roma. Nós somos nação independente, nós somos filhos de Davi, vamos guerrear. E ele iniciou uma guerra que culminou em cerca de 580 mil judeus mortos, que eles combateram contra Roma. Eles lideraram uma revolução, uma rebelião contra o governo romano, tá? Então, e eles já se proclamavam Cristo. De lá para cá nós temos inúmeros, mas eu estou falando desse aqui porque esse aqui se fez realmente convencido, ou ele realmente foi tido como Messias da sua época. Ele convenceu a tantos a ponto que ele proclamou uma guerra que é chamada de a Guerra de Massada. Então se você colocar aí Guerra de Massada, ou se você colocar aí Simão Bar-Coquebas, você vai culminar por o mesmo episódio, e 580 mil judeus morreram crendo que eles estavam guerreando com o Messias, uma liberdade da nação. Percebe? De lá para cá tem outros aí de menor expressão. Eu chamo de menor expressão porque não conseguem liderar um motim tão grande, mas conseguem enganar a muitos. Por exemplo, os assembleanos vão ficar um pouco chateados comigo, os que conhecem a história, mas é um líder muito conhecido da Assembleia de Deus, de Madureira, foi visto em mais de uma ocasião com um determinado líder que já morreu por nome de Reverendo Moon. Quem nunca ouviu falar do Reverendo Moon? Que se proclamava o Cristo, se proclamava o Messias. E ele tinha uma seita muito grande, muito influente, tá? O próprio Papa, às vezes você não olha por esse lado, mas o próprio Papa, ele se considera um substituto do Messias na Terra. No próprio trono lá do Papa, se você for pesquisar, dá um Google, você vai descobrir. Está lá escrito lá em latim algumas palavras que traduzido significa substituto do Cristo. Então, você tem aí falsos cristos. Está lá em Marcos 13:6. Jesus já havia dito isso, ok? Se você for avançar um pouco mais, lá no verso de número... Vamos lá aqui, ó. Marcos 13, o verso 7 e o verso 8, a parte A do verso 8, porque a parte B já começa a falar de outra coisa, mas a parte A do verso 8, Marcos 13, do 7 até a parte A do verso 8, ele vai falar de guerras. Deixa eu colocar aqui em azul aqui, para ficar melhor. Ele vai falar de guerras, certo? E rumores, né? Rumores, guerras e rumores de guerras. E aí? Como é que é esse negócio? Guerras, rumores de guerra, o mundo vai acabar em guerra, vai acabar em rumores de guerra? Veja só, se você observar, no dia que Jesus falou isso, não havia guerra. O governo de Roma havia cessado as guerras, era um cessar muito forçado, porque Roma era o império mundial, então ele havia subjugado todas as nações e obrigado as nações a pararem de guerrear uma com as outras. Portanto, que por muitas vezes você observa no cenário bíblico que eles ficavam com medo de fazer um motim, porque eles não aceitavam nem motim. Ah, tá vendo um alvoroço ali na praça, ali um motim religioso. Eles não aceitavam. Eles não queriam aglomerações, não queriam motim. Roma realmente estabeleceu à força a paz. Era uma falsa paz porque era uma imposição, mas de fato não havia mais guerras em Roma. Mas se você observar, por exemplo, nos últimos 300 anos,
Vou colocar aqui, ó. Nos últimos 300 anos, mais de 300 guerras ocorreram.